filósofo, escolástico e teólogo, doutor da Igreja, Santo Tomás de Aquino, um dos escritores mais influentes de toda a história eclesiástica. Muitos, ou a maioria dos católicos, conhecem este hino. Você sabia que ele foi composto por Santo Tomás de Aquino? Pois é, contarei também neste vídeo como foi que nasceu essa composição. Eu me chamo João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior, um canal católico onde conto a história de vida dos santos, eventos e notícias da nossa santa e amada Igreja Católica. Por isso, já peço a você que deixe seu like e seu comentário e inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Poucos escritores na história da humanidade alcançaram fama similar à de Santo Tomás de Aquino. Talvez ele deva ser considerado o maior dentre todos os maiores teólogos de todos os tempos, como se a teologia pudesse ser dividida entre antes e depois dele, assim como Jesus dividiu a história em duas eras, antes e depois de Cristo. Com efeito, os escritos de Tomás não apenas marcaram sua época, mas atravessaram os séculos, chegaram até nós e são hoje fonte de debate filosófico e teológico. Seu pensamento, embora tenha sido refutado em alguns pontos, continua vivo e mais intenso. Não é por acaso que quando ele foi canonizado em 1323 pelo Papa João XII, o Sumo Pontífice disse que ele não devia ser chamado de São, mas de Santo Tomás, pois se destacava dentre os demais santos não somente por suas obras escritas, mas também por suas virtudes e dons. Descendente dos condes d'Aquino, membro da nobre família dos Landolfos, Santo Tomás nasceu em 1225 em Rocaseca, na região de Lácio, na província de Frosinone, na Itália. Desde sua infância, os pais sonharam para ele a vida monástica, como era comum para os filhos mais jovens das famílias abastardas e nobres. Ele era o filho caçula. Em consequência disto, com apenas 5 anos de idade, o pequeno Tomás foi enviado para ser instruído no Monte Cassino, mosteiro fundado por São Bento de Núrcia na primeira metade do século VI, onde um tio seu era abade. No entanto, em razão das contendas entre o Papa Gregório IX e o imperador Frederico II, depois de 7 anos, o menino foi transferido para a Universidade de Nápoles, naquela época conhecida como um Instituto de Excelência Internacional. Ali, ele teve seu primeiro contato com as obras dos principais filósofos: Aristóteles, Santo Agostinho, Averroes e outros, chamando grande atenção por sua sabedoria e bom senso. Foi também ali que conheceu a Ordem dos Pregadores, cujos religiosos ficaram popularmente conhecidos como dominicanos. Influenciado pelos amigos dominicanos, nos primeiros anos de sua juventude, Tomás se convenceu a tornar-se um deles, o que contrariava os planos de seus pais, que o queriam abade beneditino. Ele contava entre os 18 e os 19 anos de idade, na época quando os pais, inclusive, para forçá-lo a seguir suas recomendações, chegaram a sequestrá-lo e a prendê-lo por um tempo, por mais de um ano, na verdade. Foi então que sua mãe, vendo que nada adiantava para demovê-lo de seu propósito de consagrar-se a Deus como dominicano, ajudou-o a fugir por uma janela. Corria o ano de 1244. Tomás foi primeiro para Nápoles, onde se dedicou ao estudo da filosofia. Depois se transferiu para Roma, onde viveu por um tempo. Depois ainda foi para Paris, onde conheceu o frade dominicano Alberto de Colônia, que no futuro, assim como ele, não apenas seria proclamado santo,
mas também seria declarado doutor da Igreja. Os dois criaram laços de íntima amizade, de forma que em 1248, quando Alberto foi designado para a Universidade de Colônia, na Alemanha, Tomás o acompanhou. A despeito de os amigos de Tomás o considerarem muito calado, entre aspas, boi mudo, como o apelidaram, Alberto designou-o como Magister Studentium, ou mestre dos estudantes, profetizando já naquela época: vocês o chamam de boi mudo, mas em sua doutrina ele produzirá um dia um mugido tal que será ouvido pelo mundo afora. De fato, assim que se tornou professor acadêmico, o boi mudo emitiu seus primeiros mugidos. Escreveu para seus alunos comentários de alguns livros do Antigo Testamento, obras como o Comentário Liberal sobre Isaías e o Comentário sobre Jeremias, que foram preservados e nos alcançaram no tempo. Em 1252, Tomás voltou para Paris a fim de obter o seu mestrado em teologia, conquistado depois de 5 anos. Entre outros, escreveu naquela época os livros Sobre o Ser e a Essência e Comentário sobre as Sentenças, este último, uma obra colossal sobre a mais importante produção teológica e escriturística de Pedro Lombardo. Depois, já como catedrático, Tomás escreveu também outras importantes obras como Questões em Disputa sobre a Verdade e Comentários sobre o De Trindade de Boécio. Entre os anos de 1256 e 1259, nosso santo lecionou em Paris. Foi quando começou a escrever a Suma contra os Gentios, que se converteria no futuro numa de suas obras de referência. Em 1259, no entanto, foi convocado primeiro a Nápoles e depois a Oviedo a fim de se tornar pregador geral da Ordem Dominicana. No ano seguinte, passou a lecionar para os frades mais incultos, que não tinham condições de estudar nas Studium Generale, ou seja, nas universidades mais renomadas, época em que concluiu a sua Suma contra os Gentios e escreveu A Corrente de Ouro e Contra os Erros dos Gregos, que endereçou ao Papa Urbano IV. 5 anos depois, em 1265, já sob o pontificado de Clemente IV, o Santo Padre o chamou a Roma e o nomeou teólogo papal. Os dominicanos se aproveitaram da estada de Tomás na Cidade Eterna e inauguraram no convento de Santa Sabina, hoje Basílica de Santa Sabina, uma Studium Provinciale, ou seja, uma faculdade teológica para os religiosos, onde o santo, enquanto ali estivesse, daria aulas de filosofia e de teologia. Foi em Roma que Tomás começou a escrever sua mais importante obra, a Summa Theologica, pensada, segundo ele próprio dizia, para a instrução dos seus alunos principiantes. Em 1268, Tomás regressou a Paris, onde ocupou por mais alguns anos, até 1272, a cadeira teológica, sendo também consultado nas questões de Estado pelo rei São Luís IX. Naquele tempo, Tomás combateu os averroístas, que, entre outras coisas, alegavam a eternidade do mundo e a não eternidade da alma individual, assim como a duplicidade de caminhos, a filosofia e a religião, capazes de conduzir o homem ao conhecimento da verdade. Contra estes, o dominicano escreveu 2 obras: sobre a unidade do intelecto e da eternidade do mundo, refutando tanto o monopsiquismo daquele grupo quanto a ausência de começo do mundo em Aristóteles. É impossível proceder ao infinito na série dos seres que se geram sucessivamente.
Deve-se admitir, por isso, que existe um ser necessário que tenha em si toda a razão de sua existência e do qual procedam todos os outros seres. A este chamamos Deus. Ensinava Tomás, que não considerava a si mesmo um filósofo, talvez devido à prepotência dos outros pensadores de seu tempo, que pensavam poder alcançar a verdade mesmo estando aquém da verdadeira e correta sabedoria encontrada na revelação cristã. De sua parte, Tomás de Aquino, que muitíssimo humildemente declarava aprender muito mais aos pés de Jesus crucificado que nos livros, é um dos melhores exemplos de que o sadio equilíbrio entre a fé e a razão é absolutamente possível e até natural. Sobre o tema, interessa ler dentre os documentos mais atuais da Santa Igreja a carta encíclica Fides et Ratio do Papa São João Paulo II, promulgada em 14 de setembro de 1998, as cartas encíclicas Spi Salvi e Caritas in Veritate do Papa Bento XVI, publicadas respectivamente em 30 de novembro de 2007 e em 29 de junho de 2009, e a carta encíclica Lumen Fidei do Papa Francisco de 29 de junho de 2013. Quanto a Tomás, entre os anos de 1270 e 1272, ele coordenou diversos debates teológicos, dos quais participaram alguns franciscanos, como São Boaventura, que se opunha ao dominicano em alguns aspectos, e os agostinianos temerosos com a contaminação herética dos averroístas, cujos ensinamentos foram excomungados pelo bispo de Paris, Dom Etienne Tempier. Como resultado de sua participação nos debates, Tomás produziu ainda 3 grandes obras: sobre as virtudes em geral, sobre as virtudes cardinais e sobre a esperança. Já no ano de 1272, nosso santo pediu aos seus superiores a dispensa de suas atividades em Paris, sendo transferido para Nápoles, onde concluiu a sua Summa Theologica e onde inaugurou uma Studium General, uma escola teológica aberta a todos, onde passou a lecionar. Tomás contava aos 47 anos de idade na época quando teve uma visão que o abalou profundamente e que deu fim à sua produção teológica. Ele entrou em êxtase enquanto estava em oração na capela do convento e viu e ouviu Nosso Senhor lhe perguntar: Escreveste bem sobre mim, Tomás. Que recompensa esperas receber pelo seu trabalho? Ele respondeu: Nada além de ti, Senhor. Não sabemos sobre o que conversaram Tomás e Cristo, pois ele conservou o conteúdo de seu colóquio como segredo. O que sabemos é que, depois daquele dia 6 de dezembro de 1273, o santo teólogo passou a considerar todos os seus livros como palha e não escreveu mais, deixando incompletas algumas obras como seu compêndio teológico. Não posso escrever mais, disse Tomás ao seu secretário, e continuou: pois tudo o que escrevi é palha em comparação com o que vi. De fato, o que são palavras em comparação com a visão do próprio Deus? Ora, mesmo as Sagradas Escrituras, cuja finalidade consiste em fazer com que Deus seja conhecido, segundo ensinava o próprio Tomás, podem ser consideradas apenas um esboço da verdade, uma visão esmarecida da Trindade Santíssima, pois a experiência de fé humana é limitada e Deus é impossível de ser absolutamente descrito. Por convocação do Papa Gregório X, em maio de 1274, Tomás de Aquino devia participar do Segundo Concílio de Lyon, onde apresentaria contra os bispos ortodoxos orientais sua obra intitulada Contra os Erros dos Gregos, que mencionei ainda há pouco.
Entretanto, enquanto estava a caminho do concílio, estando ele montado num burro, bateu sua cabeça num galho, ficando seriamente ferido. Levado ao mosteiro de Monte Cassino, foi medicado e acreditou poder prosseguir sua viagem. Porém, alguns dias depois, quando estava à altura de Proverno, Tomás teve de parar novamente e foi levado à abadia cisterciense de Fossanova, onde os monges fizeram de tudo para curar sua ferida, a esta altura infeccionada. O dominicano, no entanto, não resistiu ao ferimento e faleceu no dia 7 de março de 1274, contando cerca de 49 anos de idade. Mas por que celebramos sua memória litúrgica no dia 28 de janeiro? De início para o dia de Santo Tomás de Aquino, a data litúrgica escolhida foi o seu aniversário de morte no dia 7 de março. Contudo, como esta data normalmente coincide com o período da Quaresma, então o dia das celebrações foi alterado para o dia 28 de janeiro, data em que ele foi declarado doutor da Igreja por São Pio V. Ao receber pela última vez a Santa Eucaristia, Tomás declarou: "Recebo a vós, que és o preço da minha redenção e o alimento para a minha última viagem. Eu vos amei, por vós estudei, velei e lutei. A vós, ó Jesus, preguei e ensinei." Como não poderia ser diferente, Tomás foi sepultado com grandes honras, uma vez que muitos o consideravam como santo ainda em vida. Assim, apesar de algumas controvérsias que surgiram em Paris logo após seu falecimento, foi instaurado o processo investigatório de sua santidade. Canonizado em 7 de julho de 1323 pelo Papa João XXII, Tomás de Aquino foi declarado doutor da Igreja em 1567 pelo Papa São Pio V. Depois, em 1880, o venerável Papa Leão XIII o declarou ainda patrono das universidades, das escolas e dos colégios católicos. Além das obras de Santo Tomás de Aquino que mencionamos, o Santo Doutor também é autor de diversos hinos, dentre os quais os famosos Verbum Supernum Prodiens e o Pange-Lingua Gloriose Corporis Mysterium, compostos a pedido do Papa Urbano IV para a recém-instituída festa de Corpus Christi. Este último hino é especialmente conhecido pelos católicos de todo o mundo, que o utilizam em sua versão reduzida chamada Tantum Ergo, nas posições e nas bênçãos do Santíssimo. Céu, lugar
ajude a sermos sempre mais fiéis e atentos aos ensinamentos da Santa Madre Igreja. Oremos. Ó Deus, que tornastes Santo Tomás de Aquino um modelo admirável pela procura da santidade e o amor à ciência sagrada, dai-nos compreender seus ensinamentos e seguir seus exemplos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bom, agora eu gostaria de saber se você é devoto de Santo Tomás de Aquino. Deixe aqui nos comentários para a gente saber. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações e ajude-nos nesta nossa evangelização. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós.